bem-vindos de volta. No nosso último encontro, vimos o povo de Israel, liderado por Josué, finalmente se estabelecer na Terra Prometida. Hoje vamos fechar nossa trilogia com a Era de Ouro da monarquia, a divisão do reino, a poderosa voz dos profetas, a destruição dos templos e a incrível, quase milagrosa, capacidade de um povo de se reinventar e sobreviver contra todas as probabilidades. A história continua. Após um período turbulento governado por juízes, líderes carismáticos que surgiam em momentos de crise, o povo clamou por uma liderança mais estável. Eles queriam um rei como as outras nações. Saul foi o primeiro a ser coroado, mas foi com o rei Davi que a nação realmente se consolidou e atingiu seu esplendor. Davi não era apenas um guerreiro genial, ele era um poeta, um músico e um líder espiritual. Ele conquistou a cidade neutra de Jebus, rebotezando-a de Jerusalém, e a transformou no coração político e espiritual eterno de Israel. Foi para Davi que Deus prometeu, através do profeta Natã, que sua dinastia seria eterna e que o Messias, o Redentor final, viria de sua linhagem. Mas Davi também era humano, profundamente humano. Seu grave pecado com Batixeva, a esposa de um de seus soldados, é um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Contudo, o que se segue é igualmente importante. Seu arrependimento profundo e sincero, imortalizado em salmos que nos ensina uma lição fundamental do judaísmo. A techuvá, o retorno a Deus, está sempre ao nosso alcance, não importa o quão baixo tenhamos caído. O filho de Davi, Salomão, herdou um reino pacífico e próspero, conhecido por sua sabedoria incomparável. Salomão realizou o sonho de seu pai. Ele construiu o primeiro templo sagrado em Jerusalém. Era uma estrutura magnífica, o ponto de encontro entre o céu e a terra, o centro da vida judaica. Foi o ápice da glória de Israel. Mas, infelizmente, essa unidade não duraria. Após a morte de Salomão, disputas políticas e o peso dos impostos levaram a uma ruptura trágica. O reino se dividiu em dois. Ao norte, o reino de Israel, composto por 10 tribos, e ao sul, Icá e Sur. O reino de Judá, com as tribos de Judá e Benjamim, que permaneceu fiel à dinastia de Davi e ao templo em Jerusalém. Nesse período de divisão, corrupção e crise política, uma nova força espiritual surgiu. Os profetas, homens como Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, vozes que falavam a verdade ao poder. Eles não eram adivinhos prevendo o futuro, mas sim comentadores sociais e espirituais. Sua missão era clara e perigosa: confrontar reis e o povo, denunciando a idolatria que se espalhava e, com a mesma intensidade, a injustiça social. Eles clamavam pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos, lembrando a todos que a aliança com Deus não era apenas sobre rituais no templo, mas sobre criar uma sociedade justa e compassiva, baseada nos mandamentos da Torá. Suas advertências poéticas e terríveis ecoaram pelos vales e palácios, mas em grande parte não foram ouvidas. As consequências foram inevitáveis. Em 722, antes da Era Comum, o poderoso Império Assírio invadiu o Reino do Norte, conquistou sua capital, Samaria, e exilou sua população. Essas são as famosas 10 tribos perdidas, cujo destino se tornou um mistério histórico. Mais de um século depois, em 586 antes da Era Comum, foi a vez do Reino do Sul, o novo império dominante,
a Babilônia, liderada por Nabucodonosor. Sitiou Jerusalém, destruiu a cidade e, no ato mais traumático da história judaica até então, incendiou o primeiro templo de Salomão. A elite da nação foi levada para o exílio na Babilônia. O Talmud, séculos depois, analisando essa catástrofe, atribuiu a destruição a 3 pecados capitais: idolatria, derramamento de sangue e imoralidade. No exílio, em meio ao desespero, o profeta Ezequiel teve uma de suas visões mais famosas e poderosas: o Vale dos Ossos Secos. Ele viu ossos espalhados se juntando, ganhando carne e tendões, e voltando à vida. Era uma metáfora poderosa, uma promessa divina de que, por mais morta e espalhada que a nação parecesse, um dia ela seria restaurada e voltaria à sua terra. A esperança profetizada por Ezequiel não demorou a se materializar de forma surpreendente. O Império Babilônico caiu diante de uma nova potência mundial. A Pérsia e seu rei, Ciro o Grande, adotou uma política radicalmente diferente de seus predecessores. Em 538, antes da Era Comum, ele emitiu o famoso Édito de Ciro, permitindo que os povos exilados, incluindo os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos. Um grupo de judeus liderado por Zorobabel retornou a Jerusalém e começou a árdua tarefa de reconstruir a cidade e o templo. O segundo templo foi erguido, muito mais modesto que o de Salomão, mas ainda assim era o coração pulsante da nação reunificada. Foi também nesse período persa que se desenrolou a dramática história de Purim, contada no livro de Ester. A trama, que se passa na capital persa, narra como uma conspiração para aniquilar todos os judeus do império foi frustrada pela coragem da rainha Ester e de seu primo Mordecai. Curiosamente, o nome de Deus não é mencionado nem uma única vez no livro. Os sábios ensinam que isso nos revela o conceito de Esther Panim, o ocultamento da face divina. Deus ainda está agindo, mas não através de milagres abertos, como a abertura do mar, e sim através de eventos aparentemente naturais, de coincidências e de ações humanas. É uma lição crucial para a sobrevivência na diáspora. Com os últimos profetas, como Malaquias, a era da profecia direta se encerra. A Bíblia hebraica, o Tanakh, menos composto pela Torá, os profetas e os escritos, é essencialmente selada. A liderança espiritual do povo passa dos profetas para os sábios, os rabinos, que começam a desenvolver a Torá oral, a vasta tradição de interpretação e aplicação das leis escritas. O judaísmo, agora sem um templo central por um tempo, se reestrutura em torno de 3 pilares que o sustentariam por milênios: techuvá, o arrependimento pessoal; tefilá, a oração como serviço do coração; e o estudo da Torá, que se torna o santuário portátil do povo. O judaísmo estava pronto para sobreviver e florescer, mesmo longe de sua terra, aguardando a redenção final. E assim, a narrativa fundadora do povo judeu se completa. Uma jornada épica que vai da criação do universo à aliança com os patriarcas, da escravidão no Egito à liberdade no Sinai, da conquista da terra à glória da monarquia e da destruição e exílio à resiliência e reinvenção. É uma história de aliança, falhas humanas, perdão divino e uma tenacidade inabalável. Essa base forjada no fogo da história sustentaria o povo judeu pelos turbulentos séculos que viriam através do poder da fé
e da paixão pelo estudo. Obrigado por nos acompanhar nesta trilogia pela história antiga de Israel. A jornada do povo judeu está longe de terminar e há muito mais para explorar. Deixe nos comentários qual período da história judaica você gostaria de ver em futuros vídeos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima. Shalom.